Você consegue pensar num mundo sem semicondutores, sem componentes eletrônicos? Pois é, bem difícil, né? Isso porque muitas das coisas que a gente faz, direta ou indiretamente, dependem deles. Por exemplo, esse tablet que eu estou usando, a câmera que eu uso para falar com vocês, o meu carro, objetos da casa, enfim. Estamos cada vez mais imersos em dispositivos eletrônicos e eles dependem de semicondutores. Mesmo assim, os últimos tempos têm sido tempos de escassez desses semicondutores. Mas por que será que isso aconteceu? E será que o Brasil poderia participar no sentido de diminuir essa possibilidade de escassez prolongada? A gente vai descobrir algumas coisas a respeito disso. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Tudo certo, tranquilo e sossegado com todos e todas vocês? Eu espero que sim, e que vocês estejam atentos e atentas para essa questão da FUVEST, que começa nos dizendo o seguinte, que a escassez global de semicondutores continua a ter estranhas repercussões, sobretudo do ponto de vista geopolítico. Há um ano, as indústrias lutam para se abastecer com chips eletrônicos que equipam aparelhos do dia a dia, de computadores a torradeiras, passando pelas máquinas de lavar e consoles de videogames. O episódio atual, no entanto, surge em um contexto marcado por um questionamento geral a respeito dos benefícios da globalização e do declínio da atividade industrial no Ocidente. Ou seja, o texto está relatando algo que vem acontecendo a partir ali de 2021, uma crise mundial associada à escassez e até à falta de semicondutores, dispositivos eletrônicos que são fundamentais para o funcionamento de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enfim, de equipamentos que precisam deles. E por conta de elementos como a existência da pandemia de Covid-19, o aumento repentino da demanda no pós-pandemia, tudo isso vai levando a um cenário de crise. Mas o enunciado vai dizer o seguinte, que o texto refere-se a uma questão geopolítica contemporânea, a disputa pelos semicondutores na indústria mundial. Sobre este assunto, indique a alternativa correta. Para poder falar a respeito desse tema, a gente também tem que levantar como o principal tema, não só a globalização, mas principalmente aquilo que afeta uma região que é considerada entre as grandes responsáveis, se não a maior responsável pela produção mundial de semicondutores. Uma região do Sudeste Asiático conhecida como tigres asiáticos. E esses tigres asiáticos, na verdade, eles são basicamente divididos em dois, mas para isso ficar mais claro, vamos dar uma olhada no primeiro momento nesse mapa, que vai mostrar para a gente uma diferença entre os chamados tigres tradicionais, que estão numa cor mais avermelhada, e os novos tigres asiáticos, que vão aparecer numa cor mais alaranjada, amarelada. O que são, na verdade, esses antigos tigres asiáticos ou tigres asiáticos tradicionais? Nos anos 70, alguns desses países, dos tigres tradicionais, eles acabaram tendo condições socioeconômicas, condições em termos de educação, de saúde, com indicadores semelhantes e até inferiores ao de países como o Brasil, por exemplo. Mas, a partir de políticas de estímulo à industrialização, ao investimento pesado em educação, pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e também para que esses países se tornassem exportadores de grande porte, os investimentos começaram a reverter esse quadro. E quando a gente pensa em tigres tradicionais, nós podemos aqui colocar a Coreia do Sul, que é o grande exemplo desses grandes tigres asiáticos que da década de 70 para frente passam a crescer em grande volume, e também poderíamos falar de Taiwan, que é um país independente para as muitas nações do planeta, mas em outras nações Taiwan não é reconhecida como um país independente. Poderíamos ter colocado aqui Hong Kong também e Singapura, porque Hong Kong entra nesse rol porque até ali 1997 Hong Kong não fazia parte da China, era considerado um protetorado britânico. Mas em 99 é incorporada à China, mas até então considerada como um dos primeiros tigres asiáticos. E esse movimento, que também conta, entre outros fatores, com a presença de uma mão de obra abundante e barata, o que facilita a queda do custo de produção, acabou recebendo outras nações, por exemplo, a Malásia, a Indonésia, as Filipinas,
entre outras nações que estão marcadas aí com uma cor mais amarelada e que vão fazer parte dos chamados novos tigres tradicionais. E sobre isso, quando se fala em globalização, a gente tem que lembrar do seguinte, que as características atuais do capitalismo, em sua fase informacional, portanto, capitalismo informacional, acabam ganhando muitos estímulos a partir da expansão da globalização. Um movimento que ganha muito mais força a partir da década de 70, quando, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação, notadamente as tecnologias digitais, ganham força, quando o neoliberalismo ganha força também, e, claro, isso vai fazer com que o avanço dos processos de globalização sobre diferentes países do mundo avance. Normalmente, em busca de um mundo com um mercado cada vez mais aberto, mais livre, com um livre comércio, com as associações em blocos, permitindo o rápido trânsito de mercadorias e o aumento da escala de competitividade, que agora passa a ser global. E no mundo cada vez mais interligado, cada vez mais interdependente, é claro que as nações que detêm o controle, que detêm a tecnologia, no caso aqui dos semicondutores, elas ganham certo protagonismo. E na medida em que há uma escassez desses semicondutores, obviamente que o mundo inteiro acaba sendo afetado. A maior parte dessas indústrias se concentram na Ásia, mas existem indústrias de semicondutores em outras partes do mundo. O Brasil chegou a ter a sua indústria nacional de semicondutores, mas em 2022 ela acabou sendo liquidada, né? Acabou aí passando por um processo de liquidação porque o governo teve que se desfazer dessa empresa, o que depois, pelo próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, foi admitido como um grande erro, até por ser a única fábrica desse tipo, desse gênero na América Latina. E o Brasil, inclusive, passou a se ver obrigado a buscar parceiros estrangeiros para suprir essas necessidades. Claro, um dentre os muitos erros que se cometem na história do Brasil, associados à falta de planejamento de médio e longo prazo. Sempre se pensa no curto prazo, quase sempre, e aí, em função disso, em função dessa pressa, erros estratégicos acabam sendo cometidos e o Brasil, que poderia ser uma plataforma de exportação de semicondutores, fica mais uma vez fora desse processo. Fica mais uma vez a ver navios. Mas o enunciado, ele diz assim, né, que o texto refere-se a uma questão geopolítica contemporânea, a gente já viu que tem a ver com a disputa pelos semicondutores, e sobre esse assunto, entre as alternativas corretas, aquela que é a correta é a letra A. A produção de semicondutores está concentrada no Sudeste Asiático, nos países da primeira e segunda geração dos tigres asiáticos, tais como Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Indonésia. Não pode ser a letra B, porque fala que nos últimos 20 anos os Estados Unidos e a Europa vêm perdendo destaque na produção de semicondutores. Embora parte da produção tenha sido transferida para o Sudeste Asiático, o desenvolvimento, a criação de novas tecnologias continua concentrada em algumas partes da Europa e dos Estados Unidos, ou na Alemanha, por exemplo, que é uma grande produtora de tecnologia de semicondutores, ou então nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, e algumas das maiores empresas de semicondutores do planeta, por exemplo, a Intel, que é a maior delas, né, está nos Estados Unidos, a sede é na Califórnia. Então, a parte sofisticada do desenvolvimento continua nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a B não é correta. Nem a C, que fala que a crise da falta de semicondutores revela um dos efeitos negativos da globalização, a independência da cadeia produtiva. Eu usei a palavra interdependência. Então, a cadeia produtiva ela é toda interdependente, interligada. Não dá para falar de uma independência total, né? Em escala mundial, pouco suscetível a desequilíbrios, né? Então, o que acabou acontecendo? Não houve desequilíbrio? Pois é, a C está errada, assim como a letra D, que fala que a nova divisão internacional do trabalho indica o predomínio geoeconômico dos países do Sudeste Asiático, e aí tem que tomar um certo cuidado, porque embora esses países realmente sejam importantes plataformas de exportação, importantes economias altamente industrializadas, não significam que elas assumiram totalmente o protagonismo econômico. Isso porque no jogo dessa nova divisão internacional do trabalho, existe o papel dos países produtores, difusores de tecnologia e daqueles que simplesmente produzem as tecnologias, executam aquilo que foi criado em outros lugares. Então, nesse jogo, algumas coisas não mudaram totalmente. Então, a letra D não está correta. E nem a letra E, que fala que a escassez de semicondutores é resultado de uma interrupção momentânea devido à falta de matéria-prima, que é o início da cadeia produtiva. Não há falta de matéria-prima.
né? Até porque algumas partes do mundo possuem, por exemplo, as chamadas terras raras, sendo que o Brasil é um dos países do mundo que tem as maiores reservas das chamadas terras raras de elementos químicos, como, por exemplo, o tão falado e tão aclamado nióbio, que teria um potencial imenso de exploração econômica, né? Mas isso não significa, né, que a crise dos semicondutores tenha a ver especificamente com matéria-prima. Não é isso. Na verdade, essa crise tem a ver com os efeitos da pandemia de Covid-19, que fechou muitas fábricas, o aumento repentino da demanda por esse tipo de produto, até em algum momento a queda da produção, que fez também a demanda diminuir, e também a gente poderia pensar um pouco a respeito aí, de elementos que vão fazer com que essa crise aconteça, como a transição, né, de alguns setores da economia. Por exemplo, no setor automotivo, há uma transição muito clara da era do petróleo, da era da gasolina, do álcool, para a era elétrica. Então, paulatinamente, todos os carros vão começar a ser elétricos ou híbridos. Isso, obviamente, vai trazer carros muito mais tecnológicos, que precisam de muito mais componentes eletrônicos. E esse aumento de demanda repentino, as empresas não conseguiram atender, por exemplo. Então, também temos uma causa por aí. Ou seja, só mesmo a alternativa A consegue explicar corretamente esta questão, consegue dar uma contextualizada, tá certo? Então é isso, pessoal. Sempre bom lembrar, existem dois tigres asiáticos, ou melhor, dois tipos. Os tigres tradicionais asiáticos que se desenvolveram a partir da década de 70. A Coreia do Sul é o maior desses exemplos, até porque atualmente é um dos países mais desenvolvidos do mundo em termos de IDH. E depois nós temos os novos tigres asiáticos, que conseguiram ainda algumas vantagens, como uma mão de obra ainda muito mais barata, condições para se produzir com um custo muito mais baixo, enfim. Mas existem esses dois tipos de tigres asiáticos. Eu espero que vocês tenham curtido e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Até mais, pessoal!